Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Checkmate. Hoje recebemos a professora e mestra em estudos da linguagem, Priscila Griner. Vamos para mais uma pergunta dos estudantes, agora com Henrique Rebouças, do curso de jornalismo. Priscila, você citou várias vezes durante a entrevista sobre a comunidade judaica kibbutz. E acho que gerou uma curiosidade no pessoal. Como funciona? Tem que ser judeu para entrar na comunidade? Tem regras para viver a convivência? Como funciona? Sim. Assim como tem, né, uma igreja, existem várias outras que se diferenciam daquela que a gente acredita seja única. Existem várias diferenciações, várias formas, né, de se cultuar. No kibbutz, existe kibbutz religioso, que aí eu acredito que seja interessante ser judeu, né? E existe kibbutz que é da linha bem comunista, né? Assim, totalmente voltada para os preceitos da União Soviética e da foice do martelo, né? Eu estava num kibbutz socialista, que todos têm essa linha, né, política, que tinha muitos brasileiros e também era mais assim de centro, né? O partido político que nos alinhava era o Partido Trabalhista, mas que lá em Israel ele é considerado até uma esquerda mais próxima ao centro, né? Então, nessa visão. Mas, assim, considerando a história, né, da fundação do Estado de Israel, né, que foi em 48, ela começou bem anterior ao ano de 1948, né, com a vinda de judeus da Rússia, né, favoráveis a uma revolução trabalhista e que houvesse esse retorno do homem à terra. Só que na própria Rússia existiam várias perseguições aos judeus, né, que se chamavam geralmente pogroms. Então, os jovens, né, voltados para esse retorno dos judeus a Israel, que se chama o sionismo, começaram a se estabelecer numa Palestina que pertencia à Turquia naquela época, e com financiamento de capital de judeus que tinham dinheiro, começaram a comprar terras e se estabelecer lá. E pode-se dizer que até em alguns lugares havia um convívio de paz entre árabes e judeus, porque os judeus trouxeram instrução e começaram a trazer tecnologia, né? Então, porque não existia só o kibbutz, mas o kibbutz também foi se tornando uma referência de defesa, né, da própria população. Então, as crianças, elas eram um bem comum. Então, os kibbutzim, que se fala o plural, né, e talvez em português kibbutzes, né, que eram mais de esquerda, mais radicais nesta visão, as crianças com uma certa idade, com 13 anos, já não dormiam nem próximo à casa dos pais. Quer dizer, eu tive 3 filhas que não dormiram comigo por um bom período. Não dormiram na minha casa comigo, com meu esposo. Elas dormiam na casa das crianças. Porque a casa das crianças era um lugar onde tinha mais segurança. Tinha a possibilidade de ter aquecimento, ela tinha uma construção mais sólida, que isso não era muito pertinente ao período que eu vivi, né? Mas você imagina num país que existia ou deserto ou pântano praticamente como possibilidade, né? E que começaram a existir disputa por terras, né? Entre 2 povos, né? Os palestinos e toda uma comunidade árabe, né? Vizinha, né? Enorme, né, ali. Então, havia também ambientes hostis, né? Essa entrada, né, esse crescimento dos judeus, essa vinda dos judeus que começaram a entrar, nem todo mundo via isso com bons olhos. Mas praticamente 3% da população
que vive ou que vivia mais na minha época anterior vivia nessa condição do kibbutz, né, nessa sociedade, nesse tipo de sociedade. Mas foi muito representativo para a criação do Estado de Israel, como defesa e como exemplo de solidariedade. Acho que sim. Mais uma pergunta dos estudantes da UFRN, agora é a vez da Aimee Araújo, do curso de jornalismo. Priscila, você disse que agregou muito conhecimento vivendo no kibbutz e decidiu passar para o Instituto Casa Escola. Como foi isso e como os alunos receberam? Bom, na verdade, o conhecimento mesmo, acho que ele foi se estabelecendo e se criando uma formalização aqui, né? Mas é como se você vive uma experiência, a prática, e depois você vai encontrando a teoria. E também vai se aperfeiçoando através desse encontro. Então, assim, na Casa Escola a gente tem horta. Até a Casa Escola não é uma instituição com prédio próprio, um prédio alugado. Então, nós tivemos um histórico assim, de viver em alguns lugares aqui da cidade. Tiveram uns que não tinha muito terreno livre, mas tinha horta, não interessa. E tinha um profissional que cuidava dessa horta. Porque nessa minha experiência no kibbutz, né, tinha essa proximidade com o que é natureza, né, com o que é plantio. Nós vivíamos também da agricultura, parte, né, da nossa subsistência, e tinha também um lugar que era muito apreciado pelas crianças, que desde 10 anos de idade elas já tinham esse compromisso de ordenhar as cabras e de alimentar os animais e plantar algumas coisas, e que tinha uma figura de um educador exemplar lá, que era disponibilizado para trabalhar com essas crianças. Então, às 5 horas, 4h30, né? Imagina, lá em Israel tem frio também, tem calor, mas também tem frio. É uma região temperada. Então, essa responsabilidade de acordar cedo e eu tenho que ordenhar a cabra, né, precisa ter uma figura, um carisma ali que realmente convença aquela criança que é importante ordenhar aquela cabra, né? E eram crianças que já com 14 anos já pegavam trator, já faziam coisas de gente grande, quando a gente entende que a nossa sociedade aqui no Brasil, né, que tem essa herança escravagista, né, muito grande, que tem aqueles que fazem certo tipo de serviço, né, e outros ficam que não sujam as mãos, né, isso não existia. Então, eu carrego isso comigo, eu carrego as duas coisas, né, o lado escravagista, né, que eu sou brasileira, né? Mas carrego também essa possibilidade de me libertar melhor disso. E o tocar na terra, ele é muito simbólico, né? Não só saber que o milho não vem da lata, né? Nem o algodão vem do pacote, né? Mas também é dali que vem o que a gente mais precisa, que é o nosso alimento. E são crianças assim, pequenas, já mexem na terra, já sabem diferenciar, já participam, né, dessa transformação da natureza ali tão perto delas. Elas adoram, são apaixonadas por aquilo. Então, eu acho que se a Casa Escola não tiver o viveiro, não vai ser Casa Escola, né? Interessante essa experiência. Agora é a vez da Clécida Fernandes, do curso de jornalismo, fazer mais uma pergunta. Priscila, a arte está na sua formação enquanto pessoa e também muito presente nas atividades da Casa Escola. O que você acha desse conhecimento na formação de um indivíduo? É lamentável não ter, né? Porque, assim, a gente sabe que eu também me formei, né, aqui no Brasil, né, a escola, então a gente tinha outros trabalhos manuais, mas a gente não tinha o acesso à arte. Quem tinha acesso à arte mesmo era quem tinha pai e mãe que podia levar, né, num museu, né. Estou aqui falando arte, mas também a gente tem que tomar cuidado, porque a cultura ela está em todos os lugares, né, e não é um privilégio da elite, né, a cultura.
Mas você conseguir perceber o valor da cultura, né, em qualquer classe social, em qualquer instância, eu acho que isso faz o diferencial. Então, a gente pode estar lá estudando Van Gogh, como a gente pode estar grafitando, né, e saber o que é a boa arte. E eu acho que os alunos lá da Casa Escola, eles têm uma vivência intensa, né? Tanto o pedagogo da Casa Escola sabe fazer arte. Então, assim, ele é coadjuvante do professor de arte. Há muita troca entre os profissionais nesse sentido. A estudante de radialismo, Aline Santos, é quem faz a próxima pergunta. A Casa Escola esse ano completa 35 anos. Como você avalia todo este processo, né? Todos esses longos 35 anos, que com certeza virão muito mais? Pegando lá aquele início, a Casa Escola não é mais a mesma, né? Eu acho que em sua essência a Casa Escola permaneceu. Mas com certeza também ela se transformou, assim como eu. Não sou mais a mesma e não fiquei a mesma coisa e não sou mais tão jovem como um dia fui, né? Eu acho que na Casa Escola, eu acho que tem sido somas, né? E tem algumas coisas que se perdem, tem certas coisas que nós ficamos com saudade, com saudosismo. Antigamente a gente conseguia fazer isso, agora a gente não consegue. Mas quando você olha, também tem outras coisas que estamos realizando, né? Você perguntou para mim se a Casa Escola é construtivista. Esse termo, ele é usado de uma forma, assim, para possibilitar as pessoas entenderem que não é um ensino tradicional e nem reducionista. Mas o termo nem se adequa muito. Na verdade, assim, que em pedagogia aqui no FRN, a gente vai encontrar a possibilidade de falar numa linha, não numa metodologia, porque não é uma metodologia única. A gente desenvolve ali múltiplas metodologias, né? Existe essa possibilidade de ser um professor criador, mas ela tem uma denominação que se chama histórica social, que vem com os teóricos do início do século XX, final do século XIX, que são Vygotsky, Luria, agora que eu tenho que começar a falar todos eles, eu estou esquecendo, mas o próprio Piaget, né? E, enfim, eles vão dar o subsídio para as nossas práticas, até a própria Montessori, né? Ela também é visitada nos nossos estudos, Freinet também é visitado em nossos estudos. Então, eles nos orientam e não deixam a possibilidade da gente abandonar, né, o que a gente acredita em função daquilo que a gente conhece. O que a gente conhece? Aquilo que a gente viveu, né? O meu professor ensinava assim, a gente tem que trabalhar muito os pais. Que eles... Não, mas a divisão eu fazia dessa forma. Eu disse, sim, mas o teu filho vai saber 5 formas diferentes, inclusive vai ter uma que ele criou. Né? E a gente dá essa possibilidade. Então, desestabiliza, né? Aquele saber rígido, né? E é isso que a gente quer, né? Hoje mesmo alguém me perguntou como é que é. Eu disse assim, pronto, me diga como é que você pensa para chegar a um resultado 4, o que você faz? Aí ela disse, 2 mais 2. Então, existem infinitas formas de você chegar ao resultado 4 e não só através de contas tão simples, né? Então, acho que os matemáticos devem saber responder isso até melhor do que eu. Mas esses teóricos, eles vieram nos abrir, né, a cabeça, né, o olhar para a criança na sua forma de entender e compreender o mundo, e não a gente trazer para eles a cartilha pronta, como se faz. E para isso você trabalha bastante,
Você tem que planejar, você tem que pensar as tuas intenções, você tem que pensar o que você vai avaliar, como você vai avaliar o aluno e saber que cada aluno também é único, né? Que às vezes a gente esquece, né? Fazendo aquela homogeneização de que todo aluno ele é capaz de fazer isso, ele tem que atingir aquilo, ele precisa fazer aquilo. Então, é uma coisa muito pré-determinada, né? Você tem que estar sensível e flexível ao que acontece dentro de sala de aula e acreditem, você vai muito além do que os capítulos de um livro didático. Com certeza, né? A próxima pergunta fica a cargo da Diane Ceribelli, do curso de jornalismo. Bem, a Casa Escola tem 35 anos, não é? E o que eu gostaria de saber é quais são as suas metas para o futuro e se seria interessante dizer que a Casa Escola ela pode ser, sim, um modelo perfeito para a educação. Perfeito nunca. Senão seria acabável, né? Tem que ser inacabada. E também, né, já que eu sou da linguística, né, da linguística aplicada, não existe, né, esse acabamento. Enfim, mas, assim, as metas é acompanhar o futuro. Né? É bem difícil, né, dentro da nossa realidade. Quando a gente olha assim, para a Finlândia, assim, a gente tem uma Finlândia como sonho, né? Mas não somos finlandeses, nós somos tupi-guarani, né? Então temos que dançar conforme a nossa música e tentar se esforçar dentro do que há de possibilidade, dentro do que há de melhor. Eu acredito, assim, gostaria que os alunos da Casa Escola se formassem numa consciência política melhor do que eu tive. E eu não tive uma má educação, assim, para os parâmetros da minha época. Mas acredito que houve falhas bem maiores, né, do que há hoje em dia. A questão do senso crítico foi colocada, eu acho que está acoplado, que haja essa possibilidade, sim, de acompanhar o que vem aí pelo futuro. Eu acho que os meninos estão aí muito melhor do que nós e que também a equipe possa crescer, né? É uma equipe maravilhosa e precisa acompanhar essa modernidade, o que tem aí pela frente, sem esquecer que nós somos seres humanos e que é isso que a gente precisa aperfeiçoar, essa humanidade, né? As tecnologias elas têm que estar a serviço disso. Infelizmente, né, dizem que a Segunda Guerra Mundial foi o grande período de iluminismo, né, diante da necessidade. Eu espero que a gente não precise passar uma guerra mundial para poder evoluir, né, mas evoluir junto com as escolas e junto com todas as instituições de ensino que existem aí e evoluir cada um também pessoalmente como ser autônomo que pode crescer e estudar e desenvolver quanto quiser. Bom, Priscila, a nossa conversa está excelente. Falar de educação com uma pessoa tão especializada como você é sempre muito rico, é sempre muito bom, mas o Checkmate já está chegando ao fim, né? Eu aproveito para agradecer a sua presença aqui, foi muito rico e contribuiu muito para a nossa reflexão sobre educação, né? Então é isso, muito obrigada pela presença. Eu agradeço o convite, assim, me sinto muito honrada de estar fazendo parte aqui desse momento e espero ter deixado a minha contribuição também para que vocês possam aí também deslanchar aí nos sonhos de vocês. Aproveito para agradecer também aos estudantes de Comunicação Social da UFRN pela colaboração no programa de hoje. E você de casa pode continuar conectado com a gente pelas nossas redes sociais. Lá você confere esta e outras entrevistas e pode fazer sugestões para os próximos programas. Então curta, compartilhe a fanpage do Checkmate no Facebook. Nós também estamos no canal da TVU do YouTube. Não deixe de acessar. Até o nosso próximo encontro. Tchau!